Olá, meu nome é Paulo e vamos resolver uma questão do ITA sobre análise combinatória. Caso a resolução te ajude de alguma forma, deixe seu like e inscreva-se no canal. Dúvidas ou correções, coloque nos comentários. Se colocarmos em ordem crescente todos os números de 5 algarismos distintos, obtidos com 1, 3, 4, 6 e 7, a posição do número 61.473 é... Então eu já deixei algumas coisas separadas aqui. Eu deixei os algarismos que a gente tem, o número de algarismos que o número deve ter e o número de referência aqui, que é o 61.473. Então qual é a ideia? A ideia é a gente montar números, né, de 5 algarismos, observando as unidades aqui do número de referência. Como assim? Primeiro a gente vai procurar os números que sejam formados iniciados, né, por números menores do que 6. Porque com certeza se o número é menor do que 6, né, ele vai ser menor do que o 61.473. Então a gente tem aqui as casinhas dos números, né? Aliás, antes disso, a gente começa o primeiro com 1, né? Menor número. E depois a gente tem as outras casinhas dos números. Aqui, se o número tem 5 algarismos, faltam 4 casinhas. Excelente. Se eu usei um algarismo e eu tenho 5, e todos eles devem ser distintos, eu fico com 4 opções para essa casa, 3 para essa, 2 para essa e 1 para essa. Isso dá 24. Depois disso, o próximo número menor que 6 vai ser o 3. Opa. O 3. E novamente a gente vai ter um resultado de 24 aqui, porque eu tenho 4 opções para essa casa, 3 para essa, 2 para essa, 1 para essa. Depois do 3, a gente pode usar o 4 aqui. E novamente a gente encontra 24. Porque eu tenho 4 opções para cá, 3 opções para cá, 2 opções para cá e 1 para cá. Tá, feito isso, a gente já conseguiu quase todos os números menores do que o 61.473. Porque qualquer número iniciado, né, tendo uma dezena de milhar 4, ele pode ser, por exemplo, o 43.671. Esse é um dos 24 números. Esse número aqui, ele é menor do que a nossa referência. Essa é a ideia, né? Os outros 24 que a gente encontrou com dezena de milhar valendo 3 são menores que os 61.000 lá. Os começando com dezena de milhar 1 também são menores. A partir do momento que a gente já usou o 1, o 3 e o 4, a nossa dezena de milhar tem que ser o 6, né? Ela passa a necessariamente ter que ser o 6. Beleza. Já a nossa unidade de milhar, ela poderia ser um número menor do que 1, né? Que no caso teria de ser o 0. A gente não tem o 0, né? Então nossa dezena de milhar tem que ser 1. Aliás, nossa unidade de milhar, perdão. Nossa unidade de milhar tem que ser 1, porque não tem nenhuma unidade de milhar menor que essa. A gente está procurando sempre números menores do que o número de referência aqui, tá? Já na centena, a gente tem o número de referência com centena 4, então a gente tem que conseguir uma centena menor do que 4. A gente tem a centena 3, por exemplo. Com a centena 3, o número tendo a centena 3, ele já é menor do que o nosso número de referência, então a gente pode olhar só as outras opções aqui para os outros algarismos. Que no caso vão ter 2 opções, né? A gente já usou o 6, o 1 e o 3, sobrou o 7 e o 4, né? Então a gente tem 2 opções para esse aqui, uma para esse. Então ficaram 2. Beleza. Agora que a gente já usou a centena valendo 3, a gente vai ter que usar ela valendo 4, né? Não tem mais jeito. Então vamos lá. Aqui a dezena de milhar valendo 6, a unidade de milhar valendo 1, e a dezena de milhar agora ela vai ter que valer 4. E quanto à dezena, né? A dezena ela pode ser exatamente o número 3, né? Pode ser o número 3. Porque, vejam, eu já usei o 6, já usei o 4, já usei o 1. Se eu usar a dezena como 7, eu vou ter o número que... só vai sobrar o número que eu quero, né?
não é o caso. Eu quero ver quantos números tem antes dele. Antes do 61.473, eu tenho 61.437, né? Então aqui a gente ficou só com essa possibilidade. Aqui um caso, né? Por fim, depois desse não tem mais jeito. Agora é o nosso número lá, o de referência, 61.473. Então, a gente contou 63 números, né, menores do que o de referência. Aqui dá 72, 74, 75 números menores do que o de referência. Com o número de referência a gente fica com 76. E aí a gente fica com gabarito letra A. Tá? Espero que tenham entendido. Então era isso. Se mantenham famintos aí pelo sucesso e não desistam.